Uma saudação a todos. Meu nome é Emerson Borges. Sou bacharel em História e por mais de 20 anos fui ministro religioso. Sou o escritor deste livro aqui, ó, A Bíblia sob Escrutínio. Sou o criador desse canal no YouTube, como também do Instagram, do site e da página no Facebook Deus e Homens. E hoje vamos falar sobre a virgindade de Maria. Para os cristãos em geral, a virgindade de Maria é uma estrutura ou uma base fundamental da sua fé. Para esses, a suposta Virgem Maria concebeu Jesus sem nenhum relacionamento sexual. Segundo a lenda bíblica, o Espírito Santo de Deus, ele fez com que Maria ficasse grávida de Jesus de uma maneira milagrosa. Então, para mais de 2 bilhões de pessoas no planeta Terra, essa história, para eles, é algo verídico, é algo real, que realmente aconteceu. E é a base da sua fé. É digno de nota que esse nascimento milagroso de Jesus, para os cristãos, não se trata de uma história original. Se formos pesquisar os mitos antigos, os relatos de outras civilizações antigas, suas lendas, nós vamos observar ali que vários outros deuses também desceram aqui na Terra e tiveram relações, né, com mulheres, ou não tiveram relações, mas através de um ato milagroso, tiveram filhos que podemos considerar como semideuses, né? Filhos de deuses com humanas. Por exemplo, eu posso citar aqui a história do grego Perseu. Depois, se você quiser estudar sobre Perseu, você vai notar que na história de Perseu, o deus grego Zeus, ele engravidou, né, a virgem Danae. Pode analisar aí, pode fazer um estudo sobre Perseu, que você vai encontrar essa lenda, esse mito, esse relato, esse nascimento milagroso dele. Segundo o relato, o deus Zeus, ele engravidou Danae na forma de um banho de ouro. Olha só que coisa mais interessante. Ele se transformou num banho de ouro. A Danae foi tomar um banho, né, nesse ouro e engravidou de Perseu. Hermes também teve um nascimento milagroso, porque ele nasceu da Virgem Maia, que também foi fecundada pelo mesmo deus grego Zeus. Esse Zeus era danadinho, né? Ele gostava de vir aqui na Terra e fecundar mulheres. A Virgem Nanã, segundo relatos antigos, a Virgem Nanã pegou uma romã de uma árvore banhada pelo sangue do assassino Agidistes. É isso mesmo, é um nome difícil, mas realmente a história existe. Agidistes. E ali, né, ela foi banhada, né? Ela pegou uma romã que foi banhada pelo sangue desse Agidistes e colocou ali, né, em seu seio, colocou essa romã que ela pegou dessa árvore que foi banhada pelo sangue do deus Agidistes, pegou essa romã, colocou em seu seio e deu à luz ao famoso Atis. Pode pesquisar aí a origem de Atis. Você vai encontrar esse interessante relato milagroso. A filha virgem de um deus mongol acordou certa noite e se viu banhada por uma luz
gloriosa. E essa luz fez com que ela desse a luz ao famoso Gengis Khan, o grande rei dos mongóis. Há também uma história interessante sobre Krishna. Você já ouviu falar em Krishna? Então, Krishna, esse Deus Krishna nasceu sem união sexual. Você sabia disso? Pode pesquisar aí as origens do Deus Krishna. Segundo a lenda, esse Deus nasceu por meio de uma transmissão mental iógica da mente de Vasudeva, no ventre da Virgem Devaki. Então, esse Deus Vasudeva fez ali uma transmissão mental, né, iógica, e ali engravidou a Virgem Devaki. Pode pesquisar as origens do Deus Krishna que você vai encontrar essa interessante história. Reia Sílvia, uma sacerdotisa virgem consagrada à deusa Vesta, engravidou do deus Marte. E dessa união foram gerados Rômulo e Remo, que, segundo a lenda, são considerados fundadores de Roma. Segundo a lenda de Siddhartha Gautama, o conhecido Buda, né, na noite que ele nasceu e foi concebido, a rainha Maia sonhou que um elefante branco com 6 presas brancas entrou do seu lado direito. E aí, dessa forma, foi concebido o famoso Siddhartha Gautama, ou como popularmente é conhecido, Buda. Coatlicue, olha só, hein? Coatlicue é um deus serpente, né? Azteca. Se você analisar a história desse deus, Coatlicue, esse deus serpente pegou uma pequena bola de pluma do céu e a escondeu em seu seio. E assim nasceu o deus azteca Huitzilopochtli. É um nome muito difícil, porque esses nomes aztecas são complicados mesmo. Mas foi assim mesmo. Se você analisar lá, esse Coatlicue, que é uma serpente, né, na lenda azteca, uma serpente celestial, pegou uma pequena bola de pluma do céu, escondeu em seu seio, e assim nasceu o famoso deus azteca Huitzilopochtli. Também não podemos deixar de citar aqui, nos famosos nascimentos milagrosos, o deus egípcio Horus, que milhares de anos antes de Jesus teve um nascimento milagroso. Um antigo relevo egípcio retrata essa concepção, mostrando sua mãe Ísis na forma de um falcão, pairando sobre o pênis ereto de um Osíris prostrado e morto. Portanto, esse antigo relevo egípcio retrata claramente que o nascimento do deus egípcio Horus, ele mostra que ocorreu de forma milagrosa, porque esse relevo, né, retrata claramente que Ísis foi fecundada pelo espírito de Osíris, pois ele já estava morto, ele já estava habitando o mundo dos mortos. Inclusive, uma estela datada de 1400 a.C., exposta hoje no Museu do Louvre, né, na França, lá em Paris, contém um hino que descreve justamente essa concepção milagrosa que ocorreu entre o espírito do deus Osíris, que já estava morto, que já habitava o mundo dos mortos, com Ísis. Esse espírito do deus Osíris fecundando Ísis. E assim dando à luz, milagrosamente, ao deus Horus. Notou?
Observou que é essa historinha de nascimento milagroso, de deuses e semideuses vindo e engravidando mulheres? Você observou que isso aí é uma história muito comum nos diversos mitos e lendas de diversos povos antigos? Você observou que muitos desses nascimentos milagrosos são bem semelhantes ao nascimento que é descrito na Bíblia de Jesus, ao nascimento milagroso de Jesus através da Virgem Maria, que segundo o relato foi concebido, né? Jesus foi concebido pelo Espírito Santo de Deus, um nascimento milagroso? Você, aí, pare e pense. Os cristãos, os mais de 2 bilhões de cristãos pelo mundo, consideram esse relato que está na Bíblia do nascimento milagroso de Jesus como um fato, como algo real. Inclusive é a base da sua fé. Entretanto, esses demais relatos que eu citei aqui, eu citei vários relatos, bem semelhantes, eles consideram como uma lenda, um mito. Você fala, por exemplo, do deus Horus, que nasceu através de uma concepção milagrosa do espírito do deus morto Osíris sobre a deusa Ísis. Eles falam assim, isso aí é uma lenda, isso é mito, isso é historinha da carochinha, né? Isso aí não tem nada de verdade, isso não. Eles consideram as histórias do deus grego Zeus como lenda, como mito. Eles consideram as histórias dos astecas como historinhas infantis, historinhas bobas, banais, né? Como um simples mito, uma lenda, né? Uma história da carochinha, um conto de fadas. Eles consideram todos esses relatos que eu citei aqui como lendas, contos de fada. Já a sua lenda, o seu relato milagroso, o seu nascimento, o nascimento do seu Deus, né? No caso Jesus, se você falar que isso é uma lenda, que isso é um mito, que isso é uma historinha da carochinha, é história para criança, eles vão ficar nervosos, eles vão ficar, não, isso é um desrespeito para com a minha crença, né? Porque eu acredito, é a minha fé, é um milagre e tal, né? Eles vão ficar totalmente descontrolados. Experimenta falar para um cristão que é essa historinha de nascer de virgem, nascimento milagroso e tal. Experimenta falar que isso é uma historinha, que isso é um mito, é uma lenda, é uma ficção. Experimenta falar isso. Aí, meu amigo, você vai arrumar briga. Eles gostam muito de fazer piadinha com os ateus. Os cristãos falam assim, ateu, não existe ateu quando o avião tá caindo, né? Que a hora que o avião tá caindo, todo mundo, ai meu Deus, né? Faz gracinha, né? Eu, pessoalmente, nunca vi avião movido a oração. Eu nunca vi nego falar, ai meu Deus, o avião parar de cair, isso não vai adiantar nada, né? Vai cair, meu avião vai morrer todo mundo. Mas eles falam que é isso, né? Pelo visto, segundo eles fazem essas brincadeirinhas, então acreditar, ter fé é um estado de desespero, que a pessoa só no desespero que ela passa a ter fé, né? É um estado de desespero. Então parece que os cristãos vivem em constante desespero, né? Por acreditar, por ter fé nessas lendas, nesses mitos. Mas se você fizer uma brincadeirinha com eles, no mesmo nível, falar assim, pois eu vou falar uma coisa para você. Não existe cristão quando a filha virgem de 15 anos aparece grávida e fala que foi concebida pelo Espírito Santo. Ah, meu amigo, aí não tem cristão, não. O pai fica bravo e não acredita nisso de jeito nenhum, né? E desce o couro mesmo e fica... Aí você vê, aí ele já fica bravo. Que desrespeito, né? Isso é um desrespeito para a minha fé, que não sei o quê. Então, assim, eu acho tão engraçado isso, né? Os cristãos, eles ficam tirando sarrinho, fazendo gracinha, né? De outros mitos, de outras lendas. Fala que aquilo é história da carochinha, história pra boi dormir, que é conversa fiada, que é lenda. Mas a história deles, que é igualmente, você vê que é uma história que está no mesmo nível das outras,
São histórias que têm a mesma base, que é o nascimento milagroso. É um nascimento, né, que aconteceu de forma milagrosa. Eles falam que não, isso aí não pode fazer graça com isso, é minha fé, que não sei o que, isso aconteceu mesmo e tal, né? Então eu vejo essa contradição enorme nos cristãos. Eles não conseguem enxergar que a sua própria história é muito semelhante às demais lendas e mitos dos outros povos. E que a lógica indica que isso é um mito também, gente. Isso é uma lenda. É uma lenda. Igual a lenda do deus Horus, do nascimento milagroso do deus Horus, do nascimento de Siddhartha Gautama, do Buda, de Krishna, né? Das concepções de Zeus, que ele teve filhos com humanas. Entendeu? É a mesma base, né? São mitos, lendas, assim como a história de Jesus é uma lenda, é um mito. Esse nascimento milagroso de Jesus, isso é um mito, isso é uma lenda. Se você parar para pensar, essas histórias estão no mesmo patamar de absurdo. Seja sincero comigo, você realmente acredita que uma mulher consegue dar à luz sem ter nenhum relacionamento sexual? Uma mulher virgem? Você concebe isso? Né? Que uma mulher, o óvulo dela, sem ter contato com o espermatozoide do homem, consegue conceber um filho? Gente, isso aí, se você nascesse, você aí, cristão, nascesse, e ninguém te contasse essa história, e você crescesse, e depois que você tivesse uns 30, 40 anos, alguém lhe contasse uma história dessa, você ia rir também. Você ia falar assim, gente, isso é um absurdo. Isso não existe. Não existe. Isso aí é uma lenda, gente. Isso é um mito. Se Jesus realmente existiu, porque hoje muitos historiadores consideram que Jesus foi uma lenda, um mito construído, né, através dos tempos. Mas se existiu uma pessoa real, um homem comum, como eu, como você, que realmente deu origem a esse mito, um homem que talvez, né, tivesse ali um certo carisma, pregou algumas coisas interessantes, atraiu alguns discípulos ali na Galileia rural do primeiro século, e conseguiu atrair alguns discípulos ali, semi-analfabetos e analfabetos judeus. Se existiu esse homem, ele nasceu, gente, igual todo mundo. Ele nasceu de um homem e de uma mulher. Essa historinha de nascimento virginal, isso foi criado pela igreja muito tempo depois, né? Era uma pessoa que nasceu. Agora a gente não sabe, né, se existiu mesmo essa pessoa real, como que foi, se essa Maria traiu o José. Há boatos que José era bem mais velho que ela, talvez ela teve um caso com alguém, com outro homem, e na época, se descobrisse, a pessoa era morta, né? Porque a lei lá era bem severa nesse sentido. Talvez esse homem, com dó da jovem esposa, resolveu acobertar a situação, deixou quieto, não falou nada, né? E depois começou a surgir essa história de nascimento milagroso. Porque se você analisar nos registros bíblicos, no começo ninguém se importava com isso não, sobre a paternidade de Jesus. Os discípulos ali, não tinha nada disso não. Eles, inclusive até há uma controvérsia entre os católicos e os protestantes, que é um ramo do catolicismo que surgiu no século XV, né, os reformadores, como Martim Lutero, João Calvino, entre outros, que esse absurdo dessa história que eles consideram real, houve até uma polêmica dentro desse absurdo. Os católicos consideram que Maria era virgem, que já é um absurdo total, ao conceber Jesus, e que depois continua virgem, que é um outro absurdo também, até sua morte. Já os protestantes, não. Eles já acham que aí já é um absurdo demais. Olha você vê o nível de loucura deles, né? Eles já acham que conceber Jesus virgem, tudo bem. Mas aí depois, aí ela teve filhos, normal. Inclusive, na Bíblia tem alguns textos lá que falam dos irmãos de Jesus, que Jesus teve irmãos e tal. Que os católicos falam que aquilo não, na realidade eram primos,
que no antigo hebraico a palavra irmãos e primos era a mesma. Já os protestantes falam que não, que eram irmãos mesmo. E que Maria, depois que teve Jesus, aí ela teve vida sexual normal, teve filhos, outros filhos, teve família com José e tal, né? Então essa polêmica, essa briguinha, essa rixinha entre eles. Mas você vê que é uma briga mais absurda, mais idiota, porque tanto faz. A questão é que conceber um filho virgem já é um total absurdo. Independente se depois ela continua virgem, se depois ela teve filhos, isto é um absurdo. E, infelizmente, mais de 2 bilhões de pessoas no mundo acreditam nisso, gente. Acreditam nisso. Parece menino, parece criança. Porque quando a pessoa é criança, acredita em Papai Noel. Agora, aí depois que cresce, aí começa a acreditar em Papai do Céu, né? Então, o Papai Noel dos adultos é isso aí, essas historinhas, entendeu? Que Jesus nasceu de uma virgem, não sei o quê, que fez milagre, que ressuscitou dos mortos e tal. Então, veja bem que absurdo um ser humano adulto, acreditar que uma pessoa pode nascer de uma virgem e que pode, depois de morrer, ressuscitar dos mortos. E 2 bilhões de pessoas vivem sua fé nisso e chegam até a ficar nervosos, chegam a brigar, chegam a guerrear por causa dessas ideias estapafúrdias, essas ideias, essas loucuras. E quando a gente fala, a gente mostra a realidade, ainda fica revoltado. Isso é um desrespeito com a nossa fé, que não sei o que, não sei o que. Gente, nós estamos simplesmente falando o óbvio. Nós estamos falando a realidade. Esse negócio de acreditar em virgem dar à luz, gente, isso é só para criança, isso é só para pessoa com mentalidade infantil. Qualquer pessoa que tem um mínimo de bom senso jamais vai acreditar, né, numa presepada dessas. Não, e o pior de tudo é que ainda tem religioso que quer passar pano numa história absurda dessas. Eles querem achar uma explicação, e ainda científica, para uma história absurda dessas. Já teve religioso que falou para mim assim, não, é porque você não entende. Isso aí foi o primeiro caso de inseminação artificial da história da humanidade. Agora veja bem, ele quer aplicar uma descoberta científica, que é a inseminação artificial, num conto de fadas desse, para tentar passar um pano. Gente, pelo amor de Deus, inseminação artificial é um método científico, algo criado pela ciência, um método muito complexo e interessantíssimo, aonde se consegue realmente fecundar uma mulher. Você pega lá os espermatozoides do homem e faz, né, coloca no óvulo da mulher, faz a concepção, né? Inclusive faz isso in vitro e depois coloca no útero de uma mulher para que aquilo, né, aquele óvulo que foi, né, fecundado possa desenvolver e a criança possa se desenvolver ali. Mas isso é um método que foi criado pela ciência, um método que foi desenvolvido durante décadas pela ciência, que realmente existe, mas que tem que ser feito com todos os materiais necessários, né? Num laboratório, com acompanhamento de cientistas preparados para fazer essa inseminação artificial, para pegar o espermatozoide lá, inseminar o óvulo. É um trabalho, né, delicado, que precisa de atenção, precisa de pessoas treinadas para fazer esse trabalho. Entendeu? Agora, querer pegar isso e querer colocar no nascimento milagroso de Jesus, pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus, vamos parar com esses absurdos de querer passar pano nessas histórias ridículas. Né? Lá no relato fala claramente, foi o Espírito de Deus, um poder milagroso que encobriu, né, a Maria e ela teve um filho. Gente, que poder milagroso, que Espírito de Deus é esse? Aonde você viu isso na sua vida? Isso não existe, isso nunca existiu. Nunca existiu. Não existe
isso na história da humanidade. Isso só existe nas lendas, nos mitos, nas historinhas, né, para criança dormir, nos contos de fada, aí existe. Mas na vida real, onde você já viu isso? Coloca uma mulher presa dentro de um quarto ali, deixa ela lá, né? 6 meses, 1 ano, vai nascer uma mulher com um filho na mão, gente. Pelo amor de Deus. Vai nascer uma mulher, vai sair dali depois de 9 meses uma mulher com aquele barrigão lá, prestes a dar à luz. Onde vocês viram isso, gente? Vamos acordar, galera. Chega de enganação. Vamos crescer um pouquinho. Né? Isso é coisa de menino, isso é coisa de criança, ficar acreditando nessas historinhas. Vamos encarar a realidade. Eu sei que a vida não é fácil, ela tem muitas dificuldades, mas não precisa ficar criando essas muletas emocionais absurdas para tentar enfrentar os problemas da vida. Não, vamos arregaçar os peitos e vamos enfrentar os problemas. Vamos enfrentar com as armas que a gente tem, as armas da ciência. Né? E não ficar acreditando em seres mágicos e essas historinhas da carochinha. Ok? Muito bem. Esse era o assunto que nós iríamos falar hoje. Se você chegou até aqui, é porque gostou do vídeo. Então estoure esse like aí pra nós. Ó. Você não deu o like ainda não? O que você está esperando? Vai lá, estoure esse like aí pra nós. Que isso ajuda muito. Se inscreva em nosso canal. Acione o sininho de notificações. Toda semana a gente cria um vídeo novo. Aí você vai ser notificado. Comenta aí, vê o que você... Fala o que você achou. Deixe sua opinião aí para nós. Compartilhe com seus amigos, seus conhecidos. Né? Vamos levar um pouco de questionamento e reflexão para as pessoas. Vamos ver se a gente consegue ir no movimento contra essa maré de alienação que hoje a humanidade se encontra. E se você quiser adquirir o meu livro, eu vou deixar aqui, né, na descrição desse vídeo os links onde você pode adquirir meu livro. Meu livro é vendido nos principais sites de venda online do Brasil. Por exemplo, a Amazon, você encontra meu livro lá. Vai lá na Amazon. A Bíblia sob escrutínio. Tem ele na forma física e tem ele também e-book, né? Se você quiser adquirir diretamente comigo, tem o meu site, que é www.deusehomes.com.br. Lá você pode adquirir o meu livro diretamente comigo e conhecer meu site, que tem dezenas, centenas de matérias interessantíssimas. E você pode adquirir através do WhatsApp. Eu vou deixar aqui o meu número do WhatsApp. Você pode entrar em contato comigo, você faz um Pix aí e manda o endereço que eu vou mandar o livro no seu endereço. Eu já vendi mais de 1000 livros assim diretamente, né, com os meus leitores. Assim também é mais fácil. Se você quiser autografado, a gente faz e tal. Ok? No meu livro, eu falo não só sobre o absurdo do nascimento virginal de Jesus, como de centenas, dezenas de outros absurdos encontrados na Bíblia. Ok? Se você quiser assistir outros vídeos que eu fiz no nosso canal, dá uma navegada aí no meu canal, você vai achar mais de 100 vídeos com diversos temas bíblicos, temas interessantíssimos, temas que levam as pessoas à reflexão e ao questionamento. Ok? No mais, eu desejo uma excelente semana a todos e até nosso próximo vídeo.